Olá, boa noite. Que bom saber que você está aí com a gente e que nós estamos juntos num só coração. Seja bem-vindo ao nosso encontro semanal, um tempo que nós temos dedicados a ouvir a palavra de Deus e a ter comunhão uns com os outros. Infelizmente, a nossa comunhão está um pouco prejudicada. Não estamos ainda tendo os cultos presenciais, mas em breve vamos ter. E nós vamos estar avisando os irmãos. Mas é bem importante para a gente matar a saudade que você participe. Que você participe deixando seu comentário, que você clique ali na mãozinha para cima, deixando o seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe com outra pessoa este vídeo, para que esta mensagem possa alcançar mais gente. Nós vamos, antes de orar, eu quero pedir para você fazer uma oração silenciosa. Eu quero dar um minutinho para você orar. Então organize as coisas aí no seu lar. Nesse momento de culto, o ideal é que você não participe do culto fazendo outras coisas. Muitas pessoas na hora do culto estão aproveitando, estão ouvindo o culto e fazendo outras coisas. Eu quero encorajar você a parar. Tem momentos que a gente precisa parar para a devoção, para oferecer a Deus a nossa devoção. Então eu quero convidar você a fazer isso, arrume as coisas aí na sua casa. Eu quero perguntar, você tem tido o hábito de diariamente examinar seu coração e confessar os seus pecados? Vamos fazer isso agora? Feche os teus olhos, olhe para dentro do seu coração. Eu quero dar um minutinho para você examinar seu coração, perguntar a Deus aonde foi que você errou, e se o Espírito Santo mostrar para você algum pecado, se o Espírito Santo revelar algum erro, alguma falha, algo que você fez e que entristeceu a Deus, peça perdão a Ele nesta hora. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome agora, para pedir perdão dos nossos pecados. Nós queremos pedir que o Senhor, com a Tua graça, nos perdoe, por causa do sangue precioso que Jesus derramou na cruz. Dá-nos o perdão, e nos capacita a mudar, e a fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Nos capacita a fazer a Tua vontade a cada dia, que cada vez menos a gente faça a nossa vontade, cada vez mais a Tua vontade. Senhor, nós queremos pedir também que neste tempo, neste encontro, ainda que estejamos juntos num só coração, mas não estejamos juntos presencialmente, nós pedimos que neste encontro o Teu Espírito se mova, que o Senhor nos ajude a sentir que somos parte uns dos outros. Que o Senhor nos ajude a lembrar que fazemos parte de uma comunidade. E de uma comunidade que está sofrendo junto com o mundo todo nesse tempo tão difícil. Senhor, nós Te pedimos, fala conosco
por meio da tua palavra. Nos edifica e nos desafia. Nos ajuda a mudar e a fazer as coisas de uma maneira que seja agradável ao Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração, abre a nossa mente, abre os nossos olhos, abre o nosso coração para a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos agora no mês de maio, conversando no seguinte tema: perguntas para desbloquear a sua mente. A gente vê várias passagens do Evangelho em que uma pessoa faz uma pergunta para Jesus e Jesus responde com outra pergunta. E as perguntas que Jesus faz são perguntas que nos levam a pensar. São perguntas que forçam a nossa mente. E pensar desbloqueia a mente. Por isso eu quero, durante este mês, trazer para você algumas perguntas para você refletir. Algumas perguntas para você pensar, para você tentar responder, antes mesmo da gente dar a resposta aqui. Porque às vezes nós estamos tão acostumados e tão absorvidos pela rotina, que não enxergamos o óbvio. É como se as nossas mentes estivessem bloqueadas. Mas perguntas nos levam a pensar, perguntas desbloqueiam a nossa mente. No nosso último encontro, nós lançamos uma pergunta para você refletir. O que é o Evangelho? E hoje nós temos uma segunda pergunta. E eu espero que essa pergunta desbloqueie a sua mente. O que é a igreja? Quando nós falamos em igreja, qual é a imagem que vem à sua mente? Será que essa imagem que vem à sua mente é correta? Será que essa imagem que vem à sua mente corresponde à realidade daquilo que é mesmo a igreja e que está revelado nas páginas do Novo Testamento? A igreja não é um prédio de tijolos. Se quando eu falei igreja você imaginou uma construção, a igreja não é uma construção. A igreja, na verdade, é um ajuntamento de pessoas. No grego antigo, essa palavra igreja, ela era usada para qualquer tipo de reunião pública. Sempre que havia um ajuntamento popular, usava-se essa palavra igreja, que no grego é eclesia. E eclesia é uma palavra grega formada por duas outras palavras. E ela significa chamados para fora. Isso quer dizer que a comunidade do povo de Deus é uma comunidade de pessoas que tem um chamado. Chamado para abençoar aquelas pessoas que estão fora dessa comunidade. A igreja também não é um hospital. A gente vai ao hospital para se tratar, a gente não fica morando lá. A gente vai ao hospital, faz o tratamento necessário e volta para casa. A igreja não é hospital, porque nós somos chamados a viver na igreja. O chamado de Deus é para que a gente faça parte dessa comunidade de pessoas por toda a vida. Esse é o nosso chamado. Então a igreja não é um hospital. A igreja também não é um clube. O clube é um lugar onde você paga uma mensalidade, desfruta ali dos benefícios, mas você vai se quer, você não precisa ter compromisso nenhum ali. Portanto, a igreja não é um clube. A igreja também não é uma organização religiosa, embora a igreja, diante das leis do país, precise se organizar, ela não é, de acordo com as páginas da Bíblia, uma organização religiosa. A igreja é algo espiritual. A igreja é algo que transcende a nossa compreensão. E eu queria chamar você para olhar para um texto bíblico. E esse texto vai nos inspirar na nossa meditação hoje, para nós tentarmos entender o que é a igreja. Eu quero convidar você a abrir na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11. E você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode nos acompanhar aqui, nós vamos apresentar aqui o texto bíblico para você poder acompanhar. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. O texto diz assim: lembrem do que vocês eram no passado.
Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz. Tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental deste edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. A pergunta é, afinal, o que é a igreja? Nesta passagem, Paulo nos apresenta 3 metáforas para nós entendermos o que é a igreja. A primeira metáfora que Paulo apresenta aqui, ele diz que a igreja é um corpo. Vamos olhar de novo o versículo 16. Ele diz, pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Eu queria que você imaginasse comigo uma pessoa que nunca viu uma igreja. Quem sabe uma pessoa que mora num país que não é cristão, num país que não tem muita informação sobre o cristianismo, até talvez num país onde os meios de comunicação são censurados, e essa pessoa nunca viu uma igreja, ela não sabe nada sobre o cristianismo. Mas um dia essa pessoa recebe uma Bíblia de presente. Alguém passou lá naquele país, deixou uma Bíblia naquele idioma, e alguém presenteou essa pessoa e ela começou a ler a Bíblia. Imagine que essa pessoa lendo a Bíblia, ela vai entendendo o que é a revelação de Deus, ela vai entendendo o que é o Evangelho, e ela aprende ali sobre o que é a igreja. E eu pergunto, como essa pessoa imaginaria a igreja? Apenas lendo a Bíblia. Qual é a imagem que se formaria na mente dela quando alguém dissesse a palavra igreja, baseado naquilo que ela viu nas páginas da Escritura? Agora imagine que essa pessoa vem para o nosso país
e que essa pessoa viesse ou para a nossa igreja ou para qualquer outra igreja que tem aqui no Brasil, será que ela iria ver algo muito diferente do que ela tinha imaginado? Será que o que ela imaginou lendo a Bíblia corresponderia ao que ela iria encontrar? Será que lendo a Bíblia ela imaginou um ambiente com bancos, com todo mundo virado para o mesmo lado, com um púlpito, com uma pessoa dando ensino aqui na frente, com um grupo cantando músicas que apresentam louvor a Deus? Será que essa pessoa imaginaria esse tipo de coisa, esse tipo de reunião? Igreja não é banco, igreja não é púlpito, igreja não é louvor nem pregação. Mesmo que a gente tenha essas coisas, não é isso que define a igreja. A metáfora do corpo define a igreja. Paulo está dizendo que Cristo, através da sua morte na cruz, formou um corpo, que é a igreja. E o corpo nos dá a ideia de que são várias partes diferentes formando uma unidade. O nariz não é igual ao olho, a mão não é igual ao pé, até mesmo a mão direita não é igual à mão esquerda. O nosso corpo é formado por muitas partes, todas diferentes. Você olha os dedos das suas mãos, não tem um igual ao outro. São muitas partes, muito diferentes, mas que formam uma unidade. Então a igreja não é clube nem hospital, a igreja é um corpo. A igreja é um ajuntamento de pessoas que são muito diferentes, que normalmente são muito diferentes. Não é todo mundo igual, mas cada um é importante. Cada um de nós é importante. E todo mundo ser diferente, com gostos diferentes, mas conseguir ficar junto, conseguir andar junto, crescer junto e se amar, é isso que faz a igreja. Essa é a metáfora do corpo. No seu corpo há uma unidade. O seu corpo, ele caminha com todas as partes juntas. Imagina se uma perna quer ir para um lado e outra perna quer ir para o outro. O que aconteceria? Da mesma maneira, se você tem uma dor em um membro, vamos supor que você martela o seu dedinho, todo o corpo sofre. Então há uma unidade naquilo que a gente faz, há uma unidade naquilo que a gente sente. Essa é a metáfora do corpo, assim é a igreja. Pessoas diferentes, mas que podem ficar juntas e se amar, apesar das diferenças. E por que esse corpo funciona tão bem? Por que esse corpo funciona em harmonia? Porque ele tem uma cabeça. É a cabeça que dá a direção. É a cabeça que é a fonte de comando. Então, assim como no corpo humano, o comando vem da cabeça, na igreja, o comando vem do cabeça, que é Cristo. Por que é possível pessoas tão diferentes viverem em harmonia? Porque tem uma só cabeça. Quando todos obedecem o cabeça, quando todos obedecem os mandamentos daquele que comanda, que é Cristo, a igreja vai viver em harmonia. Mas se cada um de nós resolver fazer aquilo que bem entende, aquilo que pensa, aquilo que acha, nós não vamos ter uma harmonia, nós vamos ter um corpo doente. Nós vamos ter um corpo que tem movimentos desordenados, como se a pessoa tivesse uma tempestade cerebral e os seus membros se mexessem desordenadamente. Quando nós decidimos fazer tudo para a glória de Deus, quando todos nós decidimos obedecer a Deus e amar uns aos outros, que é a vontade de Deus, o corpo é saudável. Haverá uma integração entre todas as partes, haverá harmonia entre todos nós. Essa é a metáfora do corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12,
versículo 27, Paulo diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então a primeira metáfora que nos ensina sobre o que é a igreja é a metáfora do corpo. Nós somos um corpo, membros diferentes que formam um só corpo. Mas eu queria conversar com você também sobre uma segunda metáfora daquilo que é a igreja. E Paulo fala aqui nesta passagem de Efésios sobre essa segunda metáfora. Ele diz que a igreja é uma família. Acompanhe comigo o versículo 19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Nós somos membros de uma família. Tem gente que não sabe o que é família. Talvez uma pessoa que não foi criada no seio de uma família, ou que foi criada no seio de uma família não saudável. E essa pessoa criou sentimentos, pensamentos, ideias distorcidas do que seria de fato uma família, de como que uma família deveria funcionar. Da mesma maneira, tem muita gente que não sabe que a igreja é uma família. E nós precisamos pensar sobre isso, para nós respondermos a pergunta: o que é a igreja? A igreja é uma família que tem um pai. Todos nós temos o mesmo pai, por isso que somos família. Todos nós fomos adotados pelo mesmo pai. Isso quer dizer que somos irmãos. E como devem ser os irmãos? Talvez os seus irmãos falharam com você, e talvez você foi um irmão que falhou com seus irmãos. Mas como é que deveria ser o comportamento de um irmão? Normalmente os irmãos mais velhos ajudam a cuidar dos irmãos mais novos. Cuidado. A gente faz parte da vida um do outro. Imagina que você tem um irmão pequeno e a sua mãe diz: olha, eu preciso fazer uma tarefa, cuide desse irmão. E você pouco se importa, o seu irmão sai para a rua, começa a andar, o seu irmão pequenininho começa a andar no meio dos carros em movimento, e você não está nem preocupado. O que é que você acharia dessa atitude? Certa vez, Deus chegou para Caim e perguntou: Caim, onde é que está o seu irmão? E sabe o que foi que Caim respondeu? Sei lá. Por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? A resposta dessa pergunta que Caim fez seria: é sim. Você é o cuidador do seu irmão. Você tem a responsabilidade pelo seu irmão. E é assim que nós recebemos essa incumbência de Deus na igreja. Nós somos chamados para nos preocupar com os nossos irmãos. Nós somos chamados para cuidar dos nossos irmãos. Nós recebemos de Deus essa responsabilidade. E quando nós não nos importamos com os irmãos, nós estamos pecando contra Deus. E Ele vai chamar a gente para prestar contas daquilo que a gente está fazendo, ou melhor, deixando de fazer. Da mesma maneira que uma mãe ficaria brava com aquele filho mais velho que negligenciaria o cuidado do seu irmão menor. Nós somos irmãos. E como devem ser os irmãos? O que você faz, por exemplo, se o seu irmão vai para a escola e na hora dele voltar da escola ele não aparece, ele não voltou da escola? O que você faz? Você não liga? Ou você sai para procurar, olha pelo caminho, liga para os amigos, vai na escola perguntar, chama a polícia. A gente faz alguma coisa. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. E essa responsabilidade está na palavra de Deus. É mandamento de Deus. Então, quando você faz assim com os ombros, e você pouco se importa com o seu irmão, você está pecando contra Deus. Quando alguém de fora briga com o seu irmão? Quando você pode até brigar com o seu irmão, você pode ter muitas brigas com o seu irmão, mas você ama o seu irmão. E se alguém de fora ameaça o seu irmão, você vai lá e fala: mexeu com meu irmão, mexeu comigo. Não é assim? Pois é assim que nós devemos viver na igreja.
nos importando uns com os outros, porque nós somos uma família. Numa família, os membros dessa família se importam uns com os outros, se preocupam uns com os outros. Numa família, as pessoas não são largadas e abandonadas, tanto que se você vive em família, você tem que dar satisfação para a sua família. Não importa a sua idade, mesmo que você seja mais velho, você tem que dizer aonde vai, que hora volta, para que os outros não fiquem preocupados. Nós devemos satisfação uns aos outros na igreja. E se você pensava diferente, a palavra de Deus está aqui para mudar o seu pensamento. Aí, por isso que a igreja não é uma organização religiosa. Segundo a Bíblia, a igreja é uma família. E os nossos laços são afetivos. Cada membro da família é importante, até aquele que dá mais trabalho. Não é assim? Quando um membro da família, a gente diz que é o mais descabeçado, é o que mais dá trabalho, é o que mais faz arte. Esse é o que inspira mais cuidados. É nesse que a gente fica mais de olho. Não é assim? Pois a igreja é uma família. O irmão mais velho ajuda a cuidar do irmão mais novo. A família é um ambiente de cuidado e de amor. E se não houver cuidado e amor, nós falhamos completamente. Nós fugimos completamente do propósito de Deus. Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que a igreja é uma família. Na família, a gente se importa uns com os outros. Então, a igreja é um corpo. E a igreja também é uma família. Mas eu queria trazer uma terceira metáfora sobre a igreja. E que Paulo fala aqui no texto de Efésios. A igreja é uma casa espiritual. Eu quero rever 2 versículos, o 20 e o 22. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa, onde Deus vive por meio do seu Espírito. Preste atenção aqui, especialmente no verso 20. Ele diz que um edifício tem uma pedra fundamental e um alicerce. Uma pedra fundamental e o alicerce. A pedra fundamental do templo de Jerusalém, ela pesa 600 toneladas. Ela pesa porque a pedra fundamental ainda está lá. O templo foi destruído, mas a pedra está lá. 600 toneladas. Isso nos faz pensar o que Paulo quer dizer quando ele diz que a pedra fundamental é Cristo. E o alicerce é aquilo que os apóstolos e profetas construíram. Através da pregação da palavra de Deus, dizendo quem Deus é, e dizendo o que o povo de Deus é. E aí, Deus vai construir em cima desse alicerce. Como que Ele vai construir? Com a gente. Nós somos as pedras que Deus vai colocar para formar as paredes desse edifício espiritual. A igreja, portanto, não é um espaço arquitetônico, mas uma comunidade de pessoas. A igreja não é um templo, mas ela é um templo. Ela não é aquele templo que vem à nossa mente. Não é um templo de tijolos, não é um edifício físico, mas ela é um templo espiritual. Ela não é uma casa, mas ela é uma casa. Ela não é um edifício, mas ela é um edifício. A igreja não é um edifício físico de tijolos, mas ela é um edifício espiritual formado por pessoas. Pessoas que foram construídas sobre o alicerce dos apóstolos e profetas. Certa vez Jesus pergunta para Pedro: Pedro, o que o povo diz que eu sou? Uns falam isso, outros falam aquilo, mas e vocês? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: sobre esta pedra, sobre esta afirmação que você está fazendo, eu edificarei a minha igreja. Cristo é a pedra fundamental. Ele que dá sustentação ao edifício. O alicerce é esta afirmação: Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo.
É sobre isso que a igreja é construída. E as paredes são formadas por pedras que somos nós. Um edifício espiritual. A metáfora da igreja como um templo, como o templo do Espírito, nos faz pensar sobre a presença de Deus entre nós. Porque lá no templo de Jerusalém, Deus se manifestava. Durante um período lá do Antigo Testamento, o templo foi o local do encontro com Deus. E Deus fez isso porque Ele queria nos instruir sobre aquilo que viria pela frente. Ele queria nos preparar para aquilo que iria acontecer. Em Atos 17, 24, diz que Deus não habita em templos feitos pelas mãos do homem. Deus não habita prédios feitos de tijolos. Ele teve misericórdia do povo de Israel e se manifestou ali naquele templo durante o Antigo Testamento. Mas Deus não habita em prédios. Aqui o nosso local de reunião não é a casa de Deus. Às vezes algum irmão distraído, ele ora: Senhor, obrigado por estarmos aqui na tua casa. Essa é uma oração errada, porque essa é uma oração baseada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o templo era considerado a casa de Deus. Esse edifício aqui, que é muito útil para nós, que nos proporciona nos reunirmos, esse edifício aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus é o edifício espiritual, formado por pessoas. A casa de Deus não é o edifício físico formado de tijolos. Mas nós juntos, que somos a igreja, formamos um templo onde Deus habita. Deus habita um templo formado por pedras vivas. O alicerce desse edifício foi lançado pelos apóstolos e profetas. O ensinamento deles, o ensinamento de Cristo que nos foi passado através deles. Essa é a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus que foram passados a eles e deles para nós. E Cristo é a pedra angular, é aquela pedra de sustentação, é aquela pedra que não só sustenta o prédio, como dá o alinhamento para o prédio. Agora, as pedras usadas na construção, os tijolos da parede, somos nós, cada um de nós. Para construir esse edifício, então, nós temos que buscar essas pedras. Nós temos que buscar, e quando a gente vai buscar pedras para edificar esse edifício, a gente encontra todo tipo de pedra, uma mais zoada que a outra. Pedras lascadas, pedras quebradas, pedras pontiagudas, pedras ásperas, pedras mal educadas, pedras fofoqueiras, pedras mentirosas, pedras desonestas. A gente encontra todo tipo de pedra, e essas pedras precisam ser lapidadas, elas precisam ser ajeitadas para que elas possam ser colocadas na parede. A vida estragou muitas dessas pedras. Os sofrimentos e os pecados estragaram a vida das pessoas. E por isso que a gente, com o Evangelho, a gente vai buscar essas pedras. E com o Evangelho a gente vai lapidar essas pedras, para que elas possam ser úteis e para que elas possam fazer parte da construção desse edifício espiritual que é a igreja. Onde as pedras são as pessoas. Onde as pedras somos eu e você. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, Pedro diz assim: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, e isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Olha só, Pedro dizendo a mesma coisa que Paulo. Ele diz o seguinte, que nós somos as pedras vivas. O edifício onde Deus habita não é um edifício de tijolos mortos, mas é um edifício de pedras vivas. O templo, ele é invisível. O templo somos nós juntos.
O templo não é você sozinho, o templo é comunidade. Por isso, se você tem vivido longe da comunidade, você precisa repensar a sua posição. Essa é uma afirmação revolucionária. A igreja é um edifício formado por pedras vivas, que são as pessoas. Tanto Pedro como Paulo estão falando sobre o que realmente é sagrado. Antigamente, tinha-se a noção de lugares sagrados. No mundo pagão, havia lugares sagrados. E nesses lugares sagrados, eles construíam templos suntuosos e enormes para a adoração das suas divindades. Eles acreditavam não só em lugares sagrados, mas objetos sagrados, momentos sagrados. E no mundo judaico aconteceu algo parecido, porque afinal Deus estava se revelando numa cultura. E para que o seu povo pudesse entender a sua revelação, Deus teve que se revelar dentro de uma cultura. Então Deus apresentou ao seu povo também locais sagrados, objetos sagrados e momentos sagrados. Mas tudo isso tinha uma função pedagógica. Tudo isso era para ensinar aquilo que viria. A ideia de que o relacionamento com Deus acontecia principalmente no templo de Jerusalém, era uma ideia que foi necessária naquele período, porque Deus queria avançar, Deus queria aprofundar esse ensinamento. Então Pedro e Paulo aqui, inspirados pelo Espírito Santo, estão dizendo que nós somos as pedras vivas, que Deus usa para construir o local da sua habitação. E o local da sua habitação não são os edifícios feitos pela mão do homem. Deus não habita aqui, nesse lugar. Deus se apresenta aqui quando nós estamos reunidos aqui. A igreja somos nós, somos as pessoas, mas a igreja não é você sozinho. A igreja é o edifício em que cada um de nós é uma pedra, que está construída sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, e cuja pedra fundamental é Cristo. Você não pode viver a vida cristã sozinho. Aliás, alguém disse assim, que tem duas coisas que não dá para fazer sozinho. Uma é casar, e a outra é ser cristão. Nós somos o templo, as pessoas são o templo. Então, em qualquer lugar que a gente se reunir, a presença de Deus vem. Mas esse lugar aqui vazio, se a gente não estiver aqui, Deus não precisa vir fazer nada aqui. Deus não precisa se apresentar aqui num lugar vazio. Mas Ele se apresenta onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. A igreja está aonde as pedras vivas estão. Esse é o edifício de Deus. O que Deus está revelando, portanto, é que, embora no Antigo Testamento havia essa noção de objetos sagrados, momentos sagrados e lugares sagrados, tudo isso foi superado pela cruz do Senhor Jesus. De tal maneira que hoje não existem mais lugares sagrados, não existem mais objetos sagrados, não existem mais momentos sagrados. Aliás, momentos sagrados existem, que são aqueles momentos em que você se encontra com Deus. São aqueles momentos em que Deus nos visita, são aqueles momentos em que Deus fala com a gente. Mas lugares sagrados e objetos sagrados não existem mais. Por quê? Porque se Deus está dizendo que o sagrado não é o edifício de pedra, que o sagrado é o edifício feito de pedras vivas, Ele está dizendo, Ele está revelando que o ser humano é sagrado. Não são as pedras, não são os tijolos, não são os bancos, não são as cadeiras, não são os objetos que nós temos aqui, que são sagrados, mas são as pessoas. As pessoas são as pedras vivas na construção do templo. Lá no templo de Jerusalém era tudo sagrado, os objetos eram sagrados, as paredes eram sagradas. Mas aquele tempo passou. Tanto passou que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E realmente não ficou. Por quê? Porque houve uma mudança. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, não são mais os edifícios que são sagrados, ou os objetos que são sagrados, são as pessoas. As pessoas é que são sagradas, as pessoas é que são consagradas.
Mas a gente gosta de separar objetos, lugares e momentos sagrados. Mas a gente esquece que sagradas são as pessoas. O ser humano é sagrado porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando esse ser humano é alcançado e redimido pela graça, nós temos então as pedras vivas, pedras sagradas, que são usadas na construção de um edifício espiritual. O lugar da reunião não é a casa de Deus. Aliás, o lugar da reunião nem templo é. O templo é a igreja. O templo são as pessoas que são um edifício espiritual. A casa de Deus somos nós, como comunidade. Porque uma pedra só não dá para construir um templo. A casa de Deus são as pessoas. É a igreja, comunidade de pessoas, a casa onde Deus habita. O templo são as pessoas. Deus está interessado em pessoas. Deus quer salvar pessoas. As pessoas vão para a eternidade, os objetos não vão. As paredes não vão para a eternidade. As pessoas vão para a eternidade. Deus está interessado em pessoas. As pessoas brigam, lutam e matam por rituais, por lugares sagrados e por objetos sagrados. Mas perdem a dimensão da coisa mais importante, as pessoas por quem Cristo morreu. Aquilo que realmente e verdadeiramente é sagrado. No tempo de Jesus, as pessoas que a gente mais esperava ver formando esse edifício espiritual eram as pessoas que não entenderam nada. Aqueles religiosos que crucificaram Jesus. Eles deviam ter entendido isso, mas eles não entenderam. Mas será que nós vamos entender? Será que nós vamos compreender que nós somos sagrados, que as pessoas são sagradas, e que Deus quer salvar pessoas, que quando nós somos igreja, é que Deus habita. Deus não habita em prédios feitos pela mão do homem, mas Deus habita no corpo de Cristo, na família de Deus, no templo do Espírito Santo. Então eu pergunto, você entendeu isso? Os religiosos no tempo de Jesus não entenderam. Eles brigavam por lugares e por objetos, mas desprezavam as pessoas. Por isso o juízo de Deus veio sobre aquele sistema religioso. O juízo de Deus veio sobre aquele templo que não expressava mais a vontade de Deus, porque as pedras eram sagradas, mas as pessoas eram desprezadas. Essa disposição de abrir mão das coisas para priorizar as pessoas, será que nós estamos entendendo isso? Que as pessoas são mais importantes que as coisas? Será que nós estamos dispostos a abrir mão das coisas para abençoar as pessoas? É interessante que lá em 1 Pedro 2,5, que foi o texto que nós lemos há pouco, ele fala que somos pedras vivas, que Deus vai usar na construção de um templo espiritual, e nesse templo espiritual nós serviremos como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Preste atenção. Ele está dizendo que as pedras vivas são os sacerdotes de Deus. E qual é a função do sacerdote? A função do sacerdote é aproximar o homem de Deus. Ou seja, a função dessa igreja que é corpo, dessa igreja que é família, dessa igreja que é templo, comunidade. A função dessa igreja é atrair pessoas para Deus, é facilitar que essas pessoas tenham acesso a Deus. Nós precisamos descomplicar o acesso das pessoas a Deus, priorizando as pessoas e não as coisas. A tarefa missionária da igreja é o sacrifício que agrada a Deus. Nós somos sacerdotes para apresentar um sacrifício, atrair pessoas a Deus. Esse é o nosso sacrifício. Por isso que nós devemos orar por missões, contribuir com missões,
enviar missionários. Por isso que nós devemos compartilhar o evangelho aqui, porque aqui nós somos os missionários. Porque quando nós fazemos a tarefa missionária, nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício que o agrada. Quando nós priorizamos as pessoas e buscamos as pessoas, nós estamos oferecendo um sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício de que agrada a Deus não é você entrar aqui nesse templo, que nós chamamos de templo, né? Nesse edifício que nós até chamamos de maneira errada de templo. Não é você entrar aqui de joelhos. O sacrifício que agrada a Deus é você priorizar as pessoas, abençoar as pessoas, perdoar as pessoas, colocar as pessoas em primeiro lugar. A maioria das pessoas tem dito: eu quero ir a um culto em que me agrada. Mas a ideia do Novo Testamento é: eu quero oferecer a Deus o que agrada a Deus. E o que é que agrada a Deus? Facilitar o acesso das pessoas a Deus. Por isso, nós não podemos esquecer o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a família do Pai. A igreja é o templo do Espírito Santo. Mas eu quero que você perceba algumas expressões que aparecem nessa passagem de Efésios 2. O texto fala algumas expressões assim: foram trazidos para perto, nos trouxe a paz, um só povo, derrubou o muro de inimizade que separava, e dos dois povos formou um só povo, trouxe a paz, destruiu a inimizade, uniu em um só corpo, proclamou a boa notícia de paz. Pessoas que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Eu não sei se você percebeu enquanto nós estávamos lendo, que essa passagem o tempo todo ela fala várias vezes de paz. Ela fala várias vezes de reconciliação. Ela fala de pertencimento e fala de unidade. Preste atenção, a inimizade não faz parte do projeto de Deus. O que faz parte do projeto de Deus é a reconciliação, é a paz, é o pertencimento, é a unidade. Deus derrubou o muro de separação. Deus desfez a inimizade. Deus reconciliou pessoas. Deus reconciliou dois povos, judeus e não judeus, para formar um só povo, que é a igreja. Essa é a mensagem sobre o que é a igreja. Igreja não é união, igreja é unidade. A igreja não é um saco de batatas, a igreja é um purê de batatas. Igreja é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, como diz em Romanos 12:15. Igreja é misturar a vida e andar junto, como um corpo, como uma família, como um edifício. Isso é igreja. E eu queria que essa mensagem, que essa pergunta desbloqueasse a nossa mente sobre o que de fato é igreja. E que quando alguém dissesse para você a palavra igreja, a imagem que viesse à sua mente são as pessoas reunidas. Não necessariamente aqui nesse lugar, mas as pessoas reunidas em qualquer lugar. A nossa comunidade pode se reunir em qualquer lugar. Inclusive hoje a nossa comunidade está reunida virtualmente. Por isso você não pode perder esses momentos. Você não deveria perder esses momentos. Porque esses são os momentos em que a gente se sente parte um do outro. Vamos orar por isso? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te dar graças porque o Senhor está sempre conosco. E eu quero te dar graças porque o Senhor revela através da tua palavra o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a família de Deus. A igreja é o templo do Espírito Santo. E nós somos as pedras vivas que o Senhor usa na construção desse edifício espiritual. Nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com um corpo. Nos ajuda a viver de acordo com uma família. Nos ajuda a viver de acordo com esse templo que traz glórias ao teu nome. Senhor, que possamos olhar para o nosso irmão como uma pessoa sagrada, uma pessoa por quem o Senhor morreu,
e que nós possamos priorizar as pessoas e não os objetos e os lugares. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.